Pesquisa operacional, método simplex usando frações na resolução. Conteúdo a ser apresentado, desenvolvimento do cálculo. Um exemplo de maximização de uma situação genérica. Então, Zmax igual a 3x1 mais 5x2. Restrições. x1 mais 3x2 menor ou igual a 11, 7x1 mais 2x2 menor ou igual a 15. x1 e x2 maior ou igual a zero. Esse problema ele vai usar o simplex já visto. A única diferença é que terá que se trabalhar o tempo todo com frações, porque não terá condição de dividir e dar exato, vão dar dízimas. E se trabalhar com as dízimas, corre o risco de não chegar na resolução, o cálculo começa a dar loop. Então, para garantir uma resolução correta, tem que se trabalhar o tempo todo com fração, não se fazendo arredondamento. Então, dado aí o problema, vamos adequar esse problema para o simplex inserindo as folgas na função objetivo e nas restrições. Como são duas restrições técnicas, haverão duas folgas, F1 e F2 para a primeira e para a segunda restrição técnica, ficando então as restrições na seguinte condição: 3x1, x1 mais 3x2 mais F1 igual a 11 e 7x1 mais 2x2 mais F2 igual a 15. Tendo as restrições de não negatividade, x1, x2, F1 e F2 maior ou igual a zero. E inserindo também na função objetivo as folgas multiplicadas por zero. Então, Zmax igual a 3x1 mais 5x2 mais 0F1 mais 0F2. Agora, para desenvolver o simplex, vamos pegar tudo que está no segundo membro, passar para o primeiro membro, igualando a função z a zero. Então, isso fica que o Zmax menos 3x1 menos 5x2 mais 0F1 mais 0F2 igual a zero. Assim, já há condição de, com a restrição e a função objetivo, com as folgas, construir a tabela para o desenvolvimento do simplex, sendo as folgas F1 e F2 na base inicialmente e Z. E todas as variáveis na linha superior, inclusive a resposta. Então, pegando a primeira restrição técnica, x1 mais 3x2 mais F1 igual a 11, colocando na primeira linha, como x1 é 1x1, então o 1 vai na coluna de x1, 3x2, 3 na coluna de x2, F1 é 1F1, então o 1 vai na coluna de F1, não há F2, então é 0F2, e a resposta igual a 11 vai em R11. Segunda restrição técnica, 7x1 mais 2x2 mais F2 igual a 15, colocando na tabela, fica 7 na coluna de x1, 7x1. 2x2, 2 na coluna de x2, não há F1, então é 0F1, na coluna de F1 coloca o 0, F2 é 1F2, então na coluna de F2 aparece 1, igual a 15R, e coloca-se 15 na coluna de R. Agora, para o Z, vamos colocar os coeficientes. Menos 3x1, menos 5x2, mais 0F2, mais 0F1 igual a 0. Então, menos 3 na coluna de x1, porque é menos 3x1, menos 5x2, então menos 5 na coluna de x2, 0F1, 0 na coluna de F1, 0F2, 0 na coluna de F2, igual a 0, 0 na coluna de R. Assim, temos na base F1 e F2. Quem não está na base,
é igual a zero, x1 e x2. Eles não estão na base, então eles são zero. Assim eu tenho que x1 é igual a zero, x2 igual a zero, f1 igual a 11, f2 igual a 15 e z igual a zero. Se eu pegar as variáveis e colocar na função z 3x1 mais 5x2 mais 0f1 mais 0f2, isso como x1 0, x2 0, f1 11 e f2 15, substituindo na função citada, z será igual a zero. Então, inicialmente, está tudo correto. Então, com a tabela que foi montada, vamos definir a variável que entra e a que sai da base, inicialmente. Então, pela linha de z, o coeficiente mais negativo indicará a variável que deverá entrar na base. Então, o coeficiente mais negativo é menos 5, que indica que x2 deverá entrar na base. Agora, os coeficientes da coluna de x2, 2 e 3, deverão dividir as respostas e o menor resultado indicará a variável que sairá da base. Então, 3 deverá dividir 11, isso vai dar 11 terços, ou 11 sobre 3. 2 dividirá 15, então vai dar 15 meios. Então, 11 terços é menor do que 15 meios. Então, F1 sai da base dando lugar a x2. Assim como F1 sai da base para x2. F1 sai, entra x2. Agora, o próximo passo, lembrando que x2 e F2 estão na base, então quem não está na base é x1, que é igual a zero, e F1 é igual a zero. Nos interessa as colunas de x2 e F2. E agora, com relação a quem está na base e a sua coluna correspondente, o coeficiente deverá ser 1. Então, F2 com F2, F2 da base com a coluna F2, está com 1, está correto. X2 da base com a coluna X2 está com 3. Isso tem que se tornar 1. Então, eu terei que usar um multiplicador para fazer com que esse 3 se torne 1. Então, para determinar esse multiplicador, faremos 3 vezes m igual a 1. M é o multiplicador, que tornará 3, que no lugar de 3 aparecerá 1. Então, o meu multiplicador, 3 está multiplicando, passa para o outro termo. Eu acho que o multiplicador é igual a 1 terço, ou seja, a linha de x2 deverá ser toda ela multiplicada por 1 terço. Assim, na tabela, alterando a linha de x2, isso vai ficar 1 que multiplica 1 terço, dará 1 terço. 3 que multiplica 1 terço, dá 1. 1 que multiplica 1 terço, dá 1 terço. 0 que multiplica 1 terço, 0. 11 que multiplica 1 terço, dará 11 terços. E as demais linhas se repetem. Bom, partindo para a próxima etapa, na coluna dos elementos da base, agora, x2 com f2, x2 da base com f2 da base tem que ser 0. Ok, está correto. Agora, f2 da base com x2 coluna também tem que ser 0 e está com 2. Eu tenho que fazer com que esse 2 se torne 0. Então, olhando na coluna
Olhando logo acima da mesma coluna, eu tenho o coeficiente 1. Se eu multiplicá-lo por menos 2 e somar com o 2, dará 0. Então, eu vou fazer com que a linha toda seja multiplicada por 2, somando com a linha de F2, para que 2 se torne 0. Então, vamos ao cálculo. Então, vai ficar que 1/3 da linha de x2 vezes menos 2, mais 7. Então, resolvendo esse cálculo, eu tenho que todo inteiro é uma fração com denominador 1. Então, isso ficará 1 que multiplica menos 2, dá menos 2. E 3 que multiplica 1, dá 3. Então, isso ficando menos 2/3 mais 7. Olha lá. O 1 multiplicou menos 2, deu menos 2. E o 3 multiplicou 1 e deu 3. Agora, o MMC, mas antes, todo inteiro é uma fração com denominador 1. O MMC entre 3 e 1 é 3. Então, isso ficará que o 3 do MMC dividido pelo 3 do menos 2 dá 1, que multiplica menos 2, dá menos 2. O 3 do MMC dividido por 1 dá 3, vezes o 7 vai dar 21. Então, fica menos 2 mais 21 sobre 3. Isso resulta em 19/3. Então, tá aí. Apaga o nosso rascunhinho. Resolvido. Agora, o próximo. 1 da linha de x2 vezes menos 2, mais o 2 da linha de f2. Que isso, 1 vezes menos 2 mais 2, 0. Próximo. 1/3 da linha de x2 vezes menos 2 mais 0 da linha de f2, alterando a linha de f2. A seta sempre indica a linha ser alterada. Então, 1/3 vezes menos 2 mais 0. Isso vai dar menos 2/3. Próximo. 0 da linha de x2 vezes menos 2 mais 1 da linha de f2, alterando a linha de f2. Então, isso ficará 1. 11/3 da linha de f2 vezes menos 2 mais 15. Vamos aqui para o nosso rascunhinho. Lembrando que todo inteiro é uma fração com denominador 1. Então, fica dessa forma, menos 2 sobre 1. Agora, multiplica direto. Então, menos 2. 11 vezes menos 2, menos 22. 3 vezes 1, 3, mais 15. Todo inteiro é uma fração com denominador 1. Então, vai ficar 15 sobre 1. Agora, o MMC entre 3 e 1 é 3. Então, o 3 do MMC dividido pelo 3 do 22 dá 1. Vezes o menos 22 vai dar menos 22. Mais o 3 do MMC dividido pelo 1 do 15 vai dar 3. Vezes o 15, 45. Então, isso fica menos 22 mais 45 vezes dividido por 3. Então, isso vai ficar 23/3. Completou a linha, fez toda a alteração, as demais linhas se repetem. Então, completou a tabela, vamos para a próxima etapa. Agora, vamos zerar o coeficiente mais negativo da linha de z, no caso, o menos 5.
Novamente, olhando na mesma coluna, eu tenho o coeficiente 1. Se eu multiplicar esse coeficiente 1 por 5 e somar ao menos 5, vai dar 0. Então, isso será feito com toda a linha de x2, alterando a linha de z. A seta indica a linha que será alterada. Então, construindo a tabela, iniciando o cálculo. 1/3 da linha de x2 multiplicado por 5 mais menos 3. Vamos no nosso rascunho. Todo inteiro já foi feito direto. Então, foi 1/3 vezes 5, 5/3, mais com menos, menos. Todo inteiro é uma fração com denominador 1, então vai ficar 3 sobre 1. O MMC é 3, entre 3 e 1 é 3. O 3 do MMC dividido pelo 3 do 5 dá 1, vezes o 5, 5. Menos o 3 do MMC. 3 do MMC dividido pelo 1 do 3 dá 3, vezes o 3 dá 9. Então fica 5 menos 9, que vai dar menos 4/3. Então, indicou aí menos 4/3. Apaga nosso rascunhinho e vamos seguir em frente. 1 da linha de x2 vezes 5 mais menos 5 da linha de z. Alterando a linha de z, 1 vezes 5, menos 5, mais com menos dá menos, então vai ficar 5 menos 5, 0. Alteramos o mais negativo. Agora, 1/3 da linha de x2 vezes 5 mais o 0 da linha de z, alterando a linha de z. Isso vai dar 5/3. Próximo. 0 da linha de x2 vezes o 5 mais o 0 da linha de z, alterando a linha de z, que a seta indica a linha de z, a linha que será alterada. Isso dará 0. Próximo cálculo. 11/3 da linha de x2 vezes 5 mais 0 da linha de z. Isso vai dar 55/3. As demais linhas se repetem. Feita essa fase, determinamos o valor de z, mas não é o máximo z, pois ainda há coeficiente negativo na linha de z. Achamos um z, mas ele não é o máximo, justamente pelo fato de existir um coeficiente negativo que é o menos 4/3. Mas sabemos que x1 é 0, x2 11/3, f1 é 0, f2 23/3 e z 55/3. Achamos um z, mas ele não é ainda o máximo z. Porque há um coeficiente negativo na linha de z, menos 4/3. Então, a partir dessa mesma tabela, nós vamos iniciar tudo novamente. A partir dessa condição. Vamos continuar com essa mesma tabela e vamos dar início ao processo como se o problema começasse agora. Então, dada a condição, qual é a primeira condição? Determinar o valor que deverá entrar na base pelo termo mais negativo. O termo mais negativo da linha de z é menos 4/3. Isso indica que x1 deverá entrar na base. E agora, os termos, os coeficientes da coluna de x1, o 1/3 e o 19/3, deverão dividir as suas respostas, 11/3 e 23/3. E o menor resultado indica quem sairá da base.
Então, assim sendo feito, 1/3 deverá dividir 11/3. Então, fica 11/3 dividido por 1/3, copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. A segunda é 1/3, invertendo, ela fica 3/1. 3 com 3 corta, vai ficar 11/1, 11/1 é 11. Então, tá aí. Agora, a próxima divisão. O 19/3 deverá dividir 23/3. Então, fica 23/3 dividido por 19/3. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 23/3 vezes o inverso, 3/19. 3 corta com 3. Então, vai ficar 23/19. 23/19 é menor que 11. Então, F2 sairá da base, dando lugar a X1. Então, com essa tabela, o F2 sai, entra X1. Então, sabendo que é a nossa base, quem não está na base, que é F1 e F2, eles se tornam 0. E o meu interesse se torna nessas duas colunas. Então, as variáveis idênticas com a base e coluna tem que se tornar 1. Então, x2 da base com x2 da coluna está com 1. Ok. x1 da base com x1 da coluna está com 19/3. Ele tem que se tornar 1. Então, eu vou precisar ter um multiplicador que torne esse 19/3 1. Então, eu vou fazer 19/3 vezes m igual a 1. Assim, o meu m eu vou achar para ele ser um multiplicador. Se 19/3 está multiplicando, ele passa para o outro membro, dividindo. Como já visto, copia a primeira, lembrando que o inteiro é uma fração com denominador 1, então é 1/1 vezes o inverso da segunda. A segunda é 19/3, invertendo fica 3/19 ou 3/19. E multiplica, resultando isso em 3/19, 3/19, que deverá multiplicar a linha de x1. Todos os membros deverão ser multiplicados por 3/19. Assim, alterando a linha de x1, 19/3 vezes 3/19, 19 corta com 19, 3 corta com 3, então isso resulta em 1. Agora, 0 vezes 3/19 vai dar 0. Menos 2/3 vezes 3/19, 3 corta com 3, isso resulta em menos 2/19. Próximo. 1 que multiplica menos 3/19 vai dar menos. 1 que multiplica 3/19 vai dar 3/19. E 23/3 vezes 3/19, 3 corta com 3, isso vai dar 23/19. As demais linhas se repetem. Com esses resultados, dando sequência ao próximo cálculo. Então, a base, tendo a base, a variável idêntica na coluna, aliás, a variável diferente na coluna tem que ser 0. Então, x2 da base com x1 da coluna tem que ser 0 e está com 1/3. x1 da base com x2 da coluna está com 0, ok. Então, quer dizer que esse 1/3 tem que se tornar 0. E logo abaixo,
eu tenho o coeficiente 1, que se eu multiplicá-lo por menos 1/3 e somar a linha de x2, o nosso 1/3 se torna 0. Então, é o que será feito. Então, aí, menos 1/3 multiplica a linha de x1 para alterar a linha de x2 e fazer com que o 1/3 da linha de x2 seja 0. Então, vamos dar sequência ao cálculo. Então, alterando a linha de x2, aonde a seta indica. Então, isso vai ficar 1 da linha de x1 vezes menos 1/3 mais 1/3. 1 que multiplica menos 1/3 dá menos 1/3 mais 1/3, 0. Próximo cálculo vai ficar 0 que multiplica menos 1/3, 0 da linha de x1 que multiplica menos 1/3 mais 1 da linha de x2. Isso vai dar 1. Menos 2/19 da linha de x1 vezes menos 1/3 mais 1/3 da linha de x2, fazendo, vamos aqui no nosso rascunhinho, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 19 vezes 3, 57. Mais 1/3. Achando o MMC entre 57 e 3 é 57. 57 do MMC dividido pelo 57 do 2 dá 1. Vezes 2, 2. O 57 do MMC dividido por 3 dá 19. Vezes 1, 19. Então, isso vai dar 21/57. Simplificando por 3, isso dá 7/19. Apaga o rascunhinho, agora vamos lá para o próximo cálculo. 19/3. 3/19. 3/19 da linha de x1 vezes menos 1/3 mais 0. 3 corta com 3, isso vai dar menos 1/19. Próximo. 23/19 vezes menos 1/3 mais 11/3. 23/19 da linha de x1, que multiplica menos 1/3 mais 11/3 da linha de x2. Vamos para o nosso rascunho. Então, isso vai ficar 23 vezes 1, 23. 19 vezes 3, 57, mais com menos, menos 23, 57. Avos mais 11/3. MMC entre 57 e 3, 57. (57) do MMC dividido pelo 57 do 23 vai dar 1 vezes menos 23, menos 23. Mais 57 do MMC dividido pelo 3 do 11 vai dar 19. Vezes 11, 209. Então, isso somado resulta em 186/57. Assim resolvido, as demais linhas se repetem. Então, completou a tabela. Vamos dar sequência agora o que? Zerando
o termo mais negativo da linha de Z, que é menos 4/3. Com isso, nota-se que na mesma coluna eu tenho um coeficiente 1. Então, se eu multiplicar por 4/3 e somar a linha de baixo, o meu menos 4/3 se torna 0. E é o que será feito. Então, a linha de x1 será multiplicada por 4/3, somada à linha de z, alterando a linha de z. A seta indica a linha a ser alterada. Então, seguindo na tabela, fazendo o cálculo, 1 da linha de x1 vezes 4/3 mais menos 4/3. Isso vai dar 4/3 menos 4/3, mais com menos dá menos. Então vai ficar 1 vezes 4/3, 4/3 menos 4/3, 0. Agora, 0 da linha de x1 vezes 4/3 mais 0 da linha de z. Alterando a linha de z, isso dá 0. Agora, menos 2/19 da linha de x1 vezes 4/3 mais 5/3 da linha de z. Isso resulta em... Vamos pegar o rascunho. Isso, 2 vezes 4, 8, mais com menos, menos. 19 vezes 3, 57, menos 8 57avos mais 5/3. O MMC entre 57 e 3 é 57. Então, 57 do MMC dividido por 57 do 8 vai dar 1. 1 vezes menos 8, mais 57 do MMC dividido por 3 dá 19. 19 vezes 5 dá 95. Então, fica menos 8 mais 95, que resulta em 87,57 Simplificando por 3, isso vai dar 29,19. Então, 29,19. Próximo. 3,19 da linha de x1 vezes 4/3 mais 0 da linha de z. Isso resultará 3 com 3. Corta, 4/19 mais 0, 4/19. Próximo cálculo. 23/19 vezes 4/3, 23/19 da linha de x1 vezes 4/3 mais 55/3 da linha de z, alterando a linha de z. A seta indica a linha que será alterada. Então, vem aqui no rascunho, fazendo a multiplicação. 23 vezes 4, 92. 19 vezes 3, 57. Mais 55/3. O MMC entre 57 e 3 é 57. 57 do MMC dividido pelo 57 do 92 dá 1. Vezes 92 dá 92. Mais 57 do MMC dividido por 3 do 55 dá 19. 19 vezes 55 dá 1045. Agora, somando 92 mais 1045, vai dar 1137 dividido por 57. Simplificando isso por 3, dá 379 sobre 19. Ou 379/19. E as demais linhas se repetem. E com isso,
determinou-se o máximo Z. Por quê? Não há nenhum coeficiente na linha de Z negativo. Então, isso determina-se que Z é máximo. Sendo que x1 igual a 23,19avos, x2 186,57, simplificando por 3 dá 62,19avos. F1, 0, F2, 0 já estavam definidos porque não estavam na base. E Z igual a 379,19avos. Então, determinado o máximo Z. Segundo os nossos cálculos, para o máximo Z de 379,19avos, x1 tem que ser 23,19avos, x2 62,19avos, F1 e F2 igual a 0. Então, confirmando os resultados nas funções iniciais do simplex. Então, Z máximo. Então, tem-se aí 3 que multiplica x1 23,19avos, mais 5 que multiplica x2 62,19avos, mais 0F1, F1 é 0, e 0F2, F2 é 0. Isso resultou que, fazendo os cálculos, 3 vezes 23, 69, 19avos, mais 5, 62, que multiplica 62, 19avos, vai dar 310, 19avos. Como ambos são fatores com 19avos, colocou-se uma vez só. Então, Z máximo é igual a 379, 19avos, conforme encontrado. Então, até aqui o cálculo está ok. Nas restrições, 3x1 mais 3x2 mais F1 igual a 11. x1, 23,19avos, mais 3 vezes x2, 62,19avos, mais F1, 0 igual. Então, desenvolvendo isso, o MMC é 19, porque ambos são iguais. 3 vezes 62, 186 mais 23, resulta em 219 sobre 19avos, que é igual a 11. Ok. Resposta 11 era o que era esperado. Agora o próximo. 7x1 mais 2x2 mais F2 tem que ser 15. Substituindo 7x1, 7 vezes 23,19avos, mais 2x2, 2 vezes 62,19avos, mais 0 de F2. Como ambas as frações são 19, o MMC é 19 e 7 vezes 23, 161, mais 2 vezes 62, 124. Que isso resulta em 285 sobre 19. 285 dividido por 19, 15. Ok, atendeu a resposta, então o cálculo está correto. Portanto, x1, 23,19avos, x2, 62,19avos, F1 e F2 igual a 0, garante o Z máximo de 379,19avos. Assim encerramos essa aula. Se você gostou, dá um like no canal e, se possível, se inscreva no canal.